Estamos novamente em casa, na casa do Senhor, para poder cultuarmos juntos, né? Eu queria chamar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, hoje, dia de Santa Ceia, as nossas crianças ficam conosco, então tenhamos um pouco de paciência para com elas, para com os pais delas. Aê! Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Só para a gente poder entender, nós estamos caminhando pelas 7 igrejas do Apocalipse, né? Na verdade, estávamos caminhando, nós já terminamos elas, mas normalmente todo mundo termina quando termina o capítulo 3. E eu queria muito trazer a perspectiva do capítulo 4, que finaliza, ou melhor, o capítulo 4 e o capítulo 5 são capítulos de transição no livro de Apocalipse. Então, a partir do capítulo 6 começa todas aquelas figuras, aquelas imagens conhecidas do livro do Apocalipse. Mas depois de vermos as 7 igrejas, surge aí o capítulo 4 de Apocalipse, que João vê, olha, enxerga o trono de Deus. E nós vamos falar sobre como foi essa visão do apóstolo João, que diz assim a palavra do Senhor. Não sei se ficou pequeno, ficou grande. É a primeira vez que eu estou usando isso aqui, né? Então, a gente vai se ajustando nisso aí, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, estas coisas aqui, já é tudo aquilo que foi exposto pelas igrejas. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar ao Senhor? Abaixe sua cabeça. Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, porque nós sabemos que é o Senhor quem fala conosco. Nós não temos poder em nós mesmos para poder Te ouvir, mas através de Cristo Jesus nós temos essa ousadia. Portanto, fala conosco nessa noite, para que hoje seja um dia onde nós possamos refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a nossa realidade e aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, qual é a nossa realidade? O que é que os nossos olhos veem nesse mundo? E eu quero trazer um pouquinho aos irmãos, um pouco daquilo que nós estamos vivendo nesse dezembro, né? Que começa-se hoje, mas nesse novembro, dezembro que se passa. Primeira realidade, nós temos a realidade do câncer. Se eu estiver errado, depois o Elias fala se está certo ou se está errado para a gente. Estimativas sugerem que o número total de casos de câncer pode crescer até 76% até 2050. Isso está lá no Pan-Americano, Organização de Saúde Pan-Americana. No Brasil, especificamente, a previsão para 2023 e 2025 é de que 704 mil novos casos anuais, com os cânceres de pele, mama, próstata e pulmão, liderando essa incidência. Todo mundo aqui, pelo menos, conhece algum caso de alguém que tem câncer. E talvez você olhe para isso que foi colocado e você diz, esses dados talvez não estejam tão corretos. Mas eu acho que é denominador comum de que o câncer cresce e se alastra cada vez mais nos nossos dias. Segunda realidade, guerras. Voltamos a ver guerras depois de 70 anos. Rússia, Ucrânia, Israel e Irã, Venezuela e Guiana, e possivelmente um professor chamado Reni Oxy-Cukier diz que nos próximos 5 anos a Terceira Guerra Mundial já estará começando, em até 5 anos. Eu concordo totalmente com a visão dele, porque se nós olharmos que nos próximos anos é o plano da China de entrar em Taiwan, ele entrando em Taiwan, os Estados Unidos vai intervir, e os Estados Unidos intervindo, duas grandes nações nucleares nunca entram em guerras regionais, sempre em guerras mundiais. Guerra. No Brasil, a gente pode ver também Eu até estava comentando com o Dias, no aniversário da igreja, nós vimos algumas semanas atrás o PCC matando, né, um dos seus delatores no aeroporto mais movimentado do país, no clarão do dia, na frente de milhares de pessoas e na frente de milhares de câmeras, e está aí até hoje, ninguém nem sabe para onde os caras que mataram foram. Próxima realidade, econômica, inflação. A taxa de inflação no Brasil em 2024, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso IPCA, varia entre 4,6% e 4,8%. A estimativa do governo federal era que o ano terminasse com o IPCA 3%. Nós já estamos a 4,5% e a expectativa é que nesse mês de dezembro, com a alta do dólar, isso aumente ainda mais. Dólar chegou aos R$6. Vocês viram aí a notícia? E você olha e fala assim, isso não tem nada a ver comigo, né? Pode esperar nas próximas semanas a gasolina aumentando o preço, consequentemente, o Eliel Marques vai aumentar o preço da banana. Não tem erro. Por último, a taxa de juros que nos últimos 2 anos, pelo menos no Brasil, estava caindo, agora volta a subir e a taxa vai para 11,25. Isso significa que ninguém vai pegar dinheiro emprestado por menos de pagando juros no mínimo de 11,25% ao ano. Está correto, Gleice? Está correto, Edmilson? Isso significa que minha casinha que eu acabei de comprar financiada vai ficar mais cara, né? Eu vou pagar mais. Outra coisa, os empresários, os autônomos do nosso país, vendo a taxa de juros alta desse jeito, ficam desestimulados de abrir mais negócio, porque é muito melhor pegar o dinheiro, colocar em renda fixa, que nessa semana bateu 7,3%, do que você abrir um negócio e ter uma margem de lucro de mais ou menos 5%. Isso significa que abrirão menos emprego e teremos mais dificuldade. Próxima realidade, ansiedade.
A incidência global diz que cerca de 4% da população mundial sofre de transtorno de ansiedade. E os números pós-pandemia sobem cerca de 6 a 7% em algumas regiões, mas no Brasil a taxa é de 9,3%. Vamos arredondar para 10%? Isso significa que pelo menos 10% da nossa população, algo em torno de 21 milhões de pessoas, tem transtornos graves de ansiedade. Estamos bem ou não estamos bem? Quer que eu continue falando? Ou tá bom ou tá ruim? E a pergunta é essa daqui para mim. Onde Deus está? Eu coloquei, aí ó, já vamos orar para terminar, porque o Cauã já resolveu. Eu coloquei aqui estimativas macro. Talvez algumas dessas estimativas estejam longe, né? Mas vamos trazer para perto. Esses dias eu fui no mercado, né? Viajei, minha geladeira estava mais branca que a neve. Fui ao mercado. Os preços da carne como estão? Desse jeito. Bonitão, né? Todo mundo comendo picanha e filé mignon. Não é mesmo? Isso mesmo. Vamos lá. Cada vez mais parece que a sociedade entra num declínio. E é isso mesmo. Cadê os filhos que a gente ora tanto, né? As dores do tempo presente de cada um, que se encontra com seus dilemas de vida. Os meninos da Gleice, o Vitor e o Cauã, que nessa semana agora por vir, tem que tirar nota boa para não ficar de recuperação e até não reprovar na escola. Não é, Gleice? Não vou nem falar dos meninos do Edmilson. Vou nem falar. Cada um com suas dificuldades e limitações e desafios. E onde Deus está no meio de tudo isso em que nós nos encontramos. O apóstolo João falou sobre a realidade das 7 igrejas. E eu trouxe algumas realidades. Primeiro, perseguição. Aquele que dizia que o Senhor Jesus era o verdadeiro Senhor, era perseguido por Roma, porque só havia um Senhor, que era César. A sombra da morte passava pelas 7 igrejas. Os falsos mestres. Para algumas igrejas o sofrimento era a pobreza, para outras igrejas o sofrimento era a riqueza. Para outras igrejas o problema era a morte espiritual, para outras igrejas era a sedução espiritual. Como que estamos no meio desse cenário? Vamos para o capítulo 4 de Apocalipse? Será que nesses momentos de dores e sofrimentos e questionamentos das igrejas, será que em nenhum momento não houve o questionamento de onde estaria Deus? Será que você na sua vida nunca pensou onde estaria Deus no meio do seu sofrimento, nas suas angústias e das suas ansiedades? No meio dessa tempestade na qual a igreja se encontravam, João traz uma resposta: perseverança. Perceba que a resposta de João em todas as igrejas não é foge, não é corre, não é se esconda. A resposta em todas as igrejas termina dizendo ao vencedor, ou seja, aquele que resolve perseverar, aquele que resolve agir com perseverança, aquele que resolve não desistir, esse será vencedor. Portanto, o texto começa dizendo bem assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Pensa comigo, e eu quero que você agora crie um quadro na sua cabeça.
Nesse quadro, eu quero que você se coloque bem no meio do quadro, lá embaixo. E você coloque todos os seus dilemas de vida. Todos eles. Todas as suas dificuldades. E todos os seus problemas. Nesse lugar que você se encontra agora, nesse quadro, eu quero que você coloque em volta de vocês esses problemas. Todos eles. Agora eu quero que você sente nesse quadro. Você se sente. E ouça o que Deus está falando para você agora, a partir do texto bíblico. Olha o que Deus está falando para João no meio dessa realidade de perseguição, dor e sofrimento. Primeira coisa que ele fala é: olha. 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 Eu estou te dando uma nova percepção. Para de olhar para essas coisas e passa a olhar para outra coisa agora. E a coisa essa é uma porta aberta. Só que essa porta significa um acesso. Lembra do quadro? Você sentadinho, todos os seus probleminhas em volta. E Deus está chamando você para dizer bem assim: para de olhar para esses problemas e olha para essa porta que está aberta no céu. E ouve o que eu tenho para dizer para você. E o que ele tem para dizer é: sobe. Sobe para aqui e eu te mostrarei. A realidade deles é essa. Mas venha para cá que eu quero te mostrar uma coisa. Sai desse lugar em que você está afogado dos seus problemas, que eu quero te mostrar uma outra realidade por essa porta que eu abri para você. E olha o que ele vai ver agora. Imediatamente eu me achei em espírito, e eu vi armado no céu um trono. Ele sai do seu lugar e ele encontra um trono. O que é o trono? Trono é um lugar de símbolo de governo, soberania e poder. Não podemos tirar da mente a ideia do César. O único que se sentava no trono era César. Agora o apóstolo João entra nessa porta e ele enxerga um trono, ele enxerga um governo, ele enxerga um reino, ele enxerga uma soberania. Mas ele enxerga um trono ocupado. Um trono que não está vazio. Tem alguém sentado nesse trono. E esse alguém sentado no trono não é César. Porque se fosse César, ele veria César. Ele encontra alguém em total oposição à pessoa de César. Versículo 3. E esse que se acha sentado, ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aí começa a complicar a leitura do livro de Apocalipse, né? Porque bota um monte de símbolo, a gente não sabe o que significa. Então vamos lá. Ele enxerga alguém sentado no trono. Esse alguém que é sentado no trono, ele parece a pedra de jasme, a pedra de sardônio, e tem, parece que um arco-íris em volta desse trono, parecendo uma esmeralda. Vamos dar nomes aos bois? Vamos lá. Jaspe era uma pedra utilizada no Antigo Testamento que representava majestade. Sardônio, juízo. E esmeralda, graça e misericórdia. Ele está vendo alguém que representa majestade, juízo, graça e misericórdia. Uma total referência a Noé, que é o único lugar na Bíblia, depois desse texto, que aparece o arco-íris. Você lembra do arco-íris?
de Noé? E o que representava o arco-íris de Noé? Uma aliança, isso mesmo. E essa aliança dizia o quê? Que Deus iria preservar o seu povo no meio das aflições, com graça e misericórdia. Olha o que João está vendo. João está olhando para a realidade das 7 igrejas. Ele está vendo perseguição, ele está vendo esfriamento espiritual, ele está vendo problema com riqueza, problema com pobreza, ele está vendo o povo morrendo por causa de Cristo. Aí Deus tira ele desse lugar, leva para ele um lugar onde ele enxerga um trono que representa majestade, juízo, graça e misericórdia. Essas pedras no Antigo Testamento eram encontradas em um lugar. Em um único lugar essas pedras eram vistas, no Santo dos Santos do templo. O lugar onde era a intersecção entre o céu e a terra. O único lugar onde se encontrava junto jaspe, sardônia e esmeralda era dentro do Santo dos Santos e na roupa sacerdotal, onde só era colocada lá dentro do Santo dos Santos. Quem João está vendo? O Deus majestoso, justo, gracioso e misericordioso. Ele está vendo a nova Jerusalém. Deus tira ele desse lugar e coloca ele para ter um lapso da eternidade. Verso 4. Ao redor desse trono, há também 24 tronos, e assentado neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Mais uma vez, como é difícil ler Apocalipse. O que são esses 24 tronos e esses 24 anciãos? 24 anciãos são anjos que representam a completude da igreja, os salvos, os perseverantes. Por que 24? Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos, que representavam a igreja do Senhor de Gênesis a Apocalipse. O que é que João está vendo? A igreja do Senhor. Lembra das 7 igrejas sofrendo? Agora João passa a enxergar essas 7 igrejas sentadinha no trono com Deus Todo-Poderoso. Além disso, estão vestidos de branco, que representa pureza espiritual, ou seja, a igreja que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Além disso, ela entrega a sua coroa. Lembra quando termina cada igreja, que diz lá, ao vencedor acontecerá alguma coisa? Naquele tempo, os Jogos Olímpicos, e ainda hoje, né? Quando alguém ganha uma medalha, se dá uma coroa de louros. A coroa da vida eles receberam. E agora eles estão entregando ao Senhor. Verso 5. Do trono começa a sair relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que significa relâmpago, vozes e trovões? Juízo. Juízo. Lembra quando o dilúvio começa? O que que começa a aparecer? Relâmpagos e trovões. Lembra dos discípulos no mar da Galileia, com os seus barquinhos, e começa a fazer o quê? Relâmpago e trovões. Juízo. E as tochas de fogo significam a presença de Deus. Verso 6. Há diante do trono um como um quimar de vidro, semelhante ao cristal,
E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Complica as coisas, né? Parece que o negócio... Tu concorda, Samara? Só vai piorando, né, Samara? Só vai ficando mais difícil. Mas vamos lá. O que é esse mar de vidro? Os firmamentos da terra. Mas o que é que tem a ver esse firmamento da terra? Demonstra que Deus estava desde o começo de tudo. E isso é completado com a segunda expressão. 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Imagina, um ser vivente, que nós não sabemos o que é, com o olho em volta da cabeça toda. Mas isso representa que Deus está olhando todas as coisas. A onisciência de Deus, desde o começo do mundo até a consumação do mundo. Então, meu irmão, meu querido irmão, deixa eu contar um segredo para você. Se você acha que Deus não está vendo isso que está acontecendo contigo, se você acha que Deus não está vendo a sua vida, se você se percebe insignificante no meio de 7 bilhões de pessoas que tem no nosso planeta, se preocupe não, que tem alguém olhando por você. O olhinho está lá, só de zóio, só de butuca, enxergando cada questão do seu coração. Verso 7, esse ser vivente, ele é semelhante a um leão, a um novilho, a um rosto como de homem e a uma águia. Tanto o leão, quanto o novilho, quanto o rosto de homem e a águia representam a adoração no meio do juízo. Imagens colocadas pelos profetas Isaías e Zacarias, que representavam a adoração do povo de Deus no meio do juízo. Verso 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Esses seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvor? Que louvor é esse? Eles adoram a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a imutabilidade de Deus. Começam a adorar, começam a cantar, a proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles começam a cantar novamente: Santo, Santo, Santo. E quando a palavra santo se repete 3 vezes, é porque eles querem lembrar o coração que não há outro como o Senhor, que não há outro nenhum onipotente como o Senhor, e que não há ninguém nesse mundo que seja imutável como é o nosso Senhor. Verso 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, eles começam a dar glória, honra e ações de graça. Glória, honra e ações de graça. Não a Deus, não, ou melhor, não a César, não aos homens, mas somente a Deus. Verso 10. Os 24 anciãos, ou seja, a igreja, se prostrará diante daquele que se encontra sentado no trono. A igreja adorará o que vive pelos séculos dos séculos. E a igreja depositará as suas coroas diante do trono, proclamando. A igreja se encontrará reconhecendo que só está ali, no trono de Deus, porque foi Deus quem fez eles estarem ali.
eles dão ações de graças, eles dão glória, eles dão honra, eles devolvem a glória ao Senhor, porque ninguém chega à presença de Deus por mérito próprio, mas somente pela graça de Deus. E o que é que eles cantam? Verso 11, que o Senhor é digno, que o Senhor é nosso, que o Senhor é o único que merece receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A igreja adorará ao Senhor, porque Ele é criador e sustentador da vida, e não César. Vamos para a aplicação? Vai ficar mais fácil da gente entender agora tudo isso, quando a gente aplicar. Aplicação. Onde Deus está? Onde Deus está? Não prestou atenção, calma. Deus está aí, ó, no trono, majestoso e soberano. Ah, mas o câncer está crescendo. Ah, mas a ansiedade está crescendo. Ah, mas os rumores de guerra estão crescendo. Ah, mas a economia está piorando. Onde está o Senhor? No trono. Ah, mas tal candidato ganhou. Ah, mas o Brasil está andando de tal jeito. Ah, mas o G20 veio para o Brasil e fica lá pensando, como que eles podem ser contra os cristãos. E onde está o Senhor? Ah, mas as 20 potências do mundo vêm ao Brasil, no Rio de Janeiro, e ficam pensando o caminho do mundo, as políticas públicas do mundo. E onde é que está o Senhor? No trono, majestoso, soberano, vendo todas as coisas, inclusive a sua dor. Está lá, de boa, sentadinho no trono dele, com majestade e soberania, olhando para cada situação das nossas vidas, inclusive todos os dilemas da nossa alma. E Ele está fazendo isso desde a criação até a consumação. A palavra do Senhor diz que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo. O Senhor continua no trono de glória, majestade. Segunda aplicação. E Deus está chamando a gente para ver onde Ele está. Tira os teus olhos. Lembra do quadro? Para de olhar demais para os problemas. Para de olhar demais para as impossibilidades. Para de olhar demais para a dificuldade. Deus está chamando a gente para sair desse lugar e olhar para um trono. Próxima aplicação. Você acha esse mundo injusto? Será que o mundo é injusto? Aqui no Brasil, a impressão que eu tenho, e eu quero ver se os irmãos também têm essa impressão, parece que quanto mais a gente quer andar na lei, pior para a gente. Né? Hoje, o Dia sabe muito bem disso, o Marcos sabe muito bem disso. Hoje, para um infrator da lei ser preso, ir lá ser cuidado pelo Leandro, é uma dificuldade tão grande, não é não, Dias? Você acha esse mundo injusto? Você acha justo
o que sonega? Você acha justo o que rouba? Você acha justo o que faz o estelionatário? Você acha justo essas pessoas terem uma vida boa? Você acha justo isso? Tenho uma resposta para você. Calma. Deus está vendo. E no momento certo, o juízo virá. Esses dias eu estava conversando com um casal que está há um tempão tentando ter filho, lá de Porto Velho. E eles foram ao médico. Chegou lá no médico, o médico falou para ela: você tem que parar de tomar café, vocês têm que melhorar a alimentação de vocês, vocês têm que... E começou a falar, né? E ela falando isso pra gente, foi engraçado, porque tanto ela quanto o marido são bem engraçados assim, pessoas muito agradáveis. E ela falando um monte de coisa. Aí ela olhou para mim, e nós temos um amigo em comum, que pesa mais ou menos uns 170 quilos. No café da manhã ele come uma coxinha com Coca-Cola. Os parâmetros de saúde dele, está certo o parâmetro de saúde? Está certo o parâmetro? Parâmetros de saúde, de vitalidade, dessas coisas assim, estão todos errados, todos. Se tiver algum certo, o laboratório errou. Certeza absoluta. Tem 4 meninos. É justo? Vamos lá? É justo a gente olhar na rua uma pessoa totalmente degradada pela droga, totalmente perdida como uma mendiga no mundo, dando de mamar? Você acha justo? E aí? Qual que é a resposta? Calma. Deus está vendo. E no momento certo o juízo virá. Lembra das pedrinhas? O Senhor virá com majestade, com juízo, com graça e com misericórdia. O Senhor virá e trará juízo. Portanto, não façamos justiça pelas nossas próprias mãos. A justiça pertence ao Senhor. Não suje sua mão, porque o errado está melhor que você. O juízo virá. Próxima aplicação. Você já adorou ao Senhor hoje? Estou falando de verdade. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando de coração. Você já adorou o Senhor hoje? Você já adorou a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a imutabilidade de Deus? Você já adorou a glória, a honra, com o coração grato diante do Senhor? Olha o caminho. Olhe e veja quem está no trono da história. Lembre que o juízo de Deus virá. E por último, não pare de lembrar quem Deus é. No meio da aflição daquelas igrejas, e talvez nos meios das nossas aflições, Deus está nos chamando para parar de olhar para as aflições e a gente agora começar a olhar para a adoração. Para de reclamar e começa a clamar. Para de ser menino buchudo e começa a adorar. Para
de resmungar e começa a agradecer. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Quanto mais nós nos apegarmos às coisas desse mundo, menos a gente adora. Então, hoje nós começamos o último mês do ano. E talvez no ano passado, na sua listinha lá de coisas que você queria tanto fazer em 2024, na verdade você não marcou foi nada lá. Deu tudo errado, ou o que deu certo não deu completamente, ou tudo aquilo que você imaginou para 2024 não aconteceu, os seus sonhos continuam sonhos, porque a realidade mesmo está longe. Isso mesmo. Começamos o último mês do ano, dizendo uma coisa para você. Sabe onde Deus está? No trono. Soberano e majestoso sobre todas as coisas. E o juízo virá. Então, eu quero chamar você a ir para o trono do Senhor. O trono é esse lugar onde a gente acalma o coração. A gente lembra quem Deus é. Esses dias eu estava conversando lá em Recife com a minha tia, 71 anos de idade, vários problemas de saúde, e ela falando para mim que eu tinha que pagar o INSS. Escuta essa, Edmilson. Pagar o INSS. Vocês conhecem esse tal desse INSS? Conhece, né? Meu filho, você tem que pagar esse INSS. Eu falei para ela bem assim, tia, eu pago esse tal desse INSS porque eu sou obrigado a pagar. Porque a minha vontade não é pagar esse tal desse INSS, não. Aí ela, por quê? Assustada, né? Aí eu falei, vamos fazer uma conta breve? Daqui para eu chegar na idade de me aposentar, a idade de aposentadoria vai estar mais ou menos 90 anos de idade. Quando eu nasci em 1993, 12 pessoas sustentavam um aposentado no INSS. Hoje, 4 pessoas sustentam um. E a previsão é que nos próximos 10 anos, 2 pessoas sustentem um aposentado. Isso significa que as alíquotas de INSS vão aumentar e o nosso salário vai o quê? Que nem professor? Diminuir. Como diz lá, como é o nome da escolinha lá, né? E o salário do professor? Isso aí. Portanto, meus irmãos, qual é a minha conclusão? Quando que eu vou me aposentar? Nunca, porque com 90, se Deus quiser, eu já quero estar na glória. Quero estar na glória. Estou pagando lá aquele negócio. Mas sabe por que minha tia se preocupa tanto com esse tal desse INSS? Meu filho, você tem que pensar na sua segurança. Meus queridos, a minha segurança ou está nesse Deus que João viu no trono, ou você não vai aguentar viver nesse mundo não. Ou você confia que Deus continua no trono reinando e governando sobre todas as coisas, ou você não aguenta viver nesse mundo. Como diz no Evangelho, nesse mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. A palavra dessa noite é uma palavra de esperança para você. Não acabou o mundo. E Deus está lá, ó, te olhando. Calma. A vida não saiu do controle de Deus. Não saiu. Há 2 semanas atrás, Vladimir Putin
lançou um armamento nuclear contra a Ucrânia, sem as ogivas nucleares. Porque Vladimir Putin acha que ele é dono do mundo. E ele pode achar que ele dita alguma coisa nesse mundo. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de vez em quando ele acha que ele é dono do mundo. O nosso ex-presidente também. Acha que pode fazer o que quer. O futuro presidente dos Estados Unidos também é dito como o único homem capaz de parar Vladimir Putin. Olha, meus irmãos, ou a nossa segurança está num Deus que está no trono, onisciente, onipotente e santo que Ele é, ou a gente não dá conta de viver nesse mundo. Calma a alma, descansa em Deus e adora o Senhor. Que os nossos lábios em nenhum momento sejam cessados de louvar ao Senhor. Se você está no meio da contenda, louve. Tem uma música assim, né? Esqueci. Está no meio da confusão, louve. Vocês aí, ó, vai fazer a prova para passar, louve. Né? Aquele que sofre, louve. Aquele que quer consolo, louve. Louve ao Senhor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, clamando ao Senhor, para que o Senhor, e louvando ao Senhor pela sua santidade, pelo seu poder, relembre o seu coração quem Deus é, imutável, poderoso, onisciente, onipresente. Louve ao Senhor, coloque o Senhor sobre as suas dificuldades. Pai bendito, nós vimos hoje aqui que o nosso mundo está uma confusão. São tantas incertezas, são tantas lutas, são tantas dificuldades. Nós vemos essas lutas também no meio do povo de Deus, onde a perseguição continua subindo contra os cristãos. Nós vemos essa luta no meio do povo de Deus, porque Satanás continua tentando os nossos casamentos. Nós continuamos, assim como as igrejas do Apocalipse, sendo perseguidos. Mas nós queremos falar ao Senhor nessa noite, que só o Senhor é santo, só o Senhor é todo poderoso. Só o Senhor é imutável. Foi o Senhor quem criou todas as coisas. Foi o Senhor quem planejou. Foi o Senhor quem pensou. É o Senhor quem tem todas as coisas nas suas mãos. É o Senhor que tem poder para poder nos tirar desse lugar. É o Senhor quem pode fazer muito mais em nós. É somente o Senhor em quem nós podemos achar segurança. Coloque essa certeza no nosso coração. A certeza que o Senhor está soberanamente, majestosamente governando todas as coisas. Mesmo quando tudo parece fora do nosso controle, o Senhor fala para a gente: ei, eu ainda estou no trono. Os governos desse mundo podem até achar que fazem alguma coisa, mas eu estou aqui em cima, e eu quero que você veja com esperança o final. E o final é ver a igreja do Senhor, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Enche nosso coração dessa adoração.
descansando somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria chamar os presbíteros para virem aqui e convidar a igreja a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. No texto aqui de Coríntios, nós não vemos essa unidade. Nós vemos uma divisão. Nós vemos alguns chegando para a ceia e já tomaram, enquanto outros estão passando fome e não podem mais comer. Uma igreja dividida. O chamado nessa noite é que nós tomemos a ceia em espírito de unidade. Uma igreja una, santa e imaculada diante do Senhor. Portanto, que a gente lembre que a ceia do Senhor não faz sentido ser tomada sozinho. Não faz sentido se o irmão acha que, não, eu estou bem com Deus. A pergunta é, nós estamos bem com Deus? A igreja está bem com Deus? Eu estou bem com a igreja? A igreja está bem comigo? Essa é a pergunta. A ceia do Senhor tem que ser servida a um povo, a uma comum unidade. Essa comunidade que vai comer cada um pedacinho do Cristo que foi dado por nós. Um pedacinho que, com a fome que eu estou aqui, não enche meu estômago de jeito nenhum. Mas esse pequeno pão, esse pequeno pedaço de pão, precisa encher a nossa fome, porque ele representa a presença do Senhor. E esse pequeno suco, ele representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Portanto, nós não comemos para saciar nossa fome, nem saciar nossa sede. Nós comemos e bebemos para saciar o nosso espírito. Esse espírito que muitas vezes esquece de Deus. Abaixe sua cabeça, coloque-se diante do Senhor e peça para esse suco e esse pão encher o teu espírito. Pai de amor, nós não queremos tomar esse vinho e esse pão sozinhos. Nós queremos tomar como o corpo de Cristo. Sacia a nossa sede e a nossa fome espiritual. Trata a nossa alma. A forma de nós vermos o trono, a forma de nós vermos essa soberania do Senhor, a forma de vermos o governo do Senhor sobre nós, é de forma desse pão, desse cálice. Trata a nossa alma nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi
o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Obrigado, Senhor, porque de graça recebemos aquilo que tem de mais valioso em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor não esqueceu de nós. Os seus olhos continuam nos olhando e o Senhor nos convida a te ouvir. O Senhor resolveu nos buscar, mesmo a gente correndo do Senhor. O Senhor resolve me chamar por perto. No meio da dor, da aflição, o Senhor resolve me chamar. Vem cá, filho. Vem pra cá para ver onde eu estou. Vem pra cá para ver o final. Olha o que vai acontecer. Portanto, descansemos em Ti. Relembra o nosso coração o sacrifício do Senhor por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.